Olá, o meu nome é Rita Gonçalves. Bem-vindo, bem-vinda à segunda temporada de Conversas na Almofada. Um espaço de aprendizagens, curiosidades e crescimento. Conversas intimistas, onde trago pessoas absolutamente inspiradoras que partilham as suas histórias de vida, dons, talentos, saltos de fé, entre tantas outras coisas. O objetivo é, claro, espalhar magia. Vens comigo nesta aventura de palavras? Até já! Bom dia, Tânia, tudo bem? E a Rita, tudo? Muito obrigada por teres aceito aqui o meu convite. Um convite que eu já tinha feito aqui há algum tempo, mas só agora é que decidiste aceitar, e ainda bem, não é? Verdade. É sempre no tempo certo e estou muito contente que seja agora, não é? Porque apesar de o convite ter sido feito numa altura com o coração e que eu o queria nessa mesma altura, a verdade é que a Tânia agora, né, está completamente diferente, né? Estás mais madura, com mais conhecimentos, com mais sabedoria sobre ti mesma, não é? É isso Sim. que eu sinto, e com certeza é a altura certa mesmo para aqui estares. Exato, foi quando tinha que ser. Mesmo. E tu também já nem te lembravas que me tinhas convidado, portanto Mesmo. esteve tudo em sintonia. Sabes que eu deixei, quando eu fiz os convites há 2 anos, eu deixei só em stand-by aquelas pessoas que me tinham aceito, ou seja, deixei escrito aquelas que me tinham aceito e eu não tinha feito, não é? E tu não estavas lá, mas eu achava esquisito tu não estares lá. E tipo, quando me veio outra vez, vê lá, eu fui outra vez superada, como eu costumo dizer. Quando me veio outra vez, eu assim, mas como é que eu não me lembrei dela antes? Eu vou-lhe dizer, eu vou-lhe dizer. E tu, pois, mas já me tinhas dito. Há muita coisa que eu já não me lembro, não é? Tipo, isto já foi há 2 anos, né? Exato. Há muita coisa que já aconteceu e já não me lembro. Bom, então olha, sem mais demoras, vou-te apresentar, que isto é o que interessa, com base na numerologia, está bem? Para começarmos aqui a falar, para não ocuparmos aqui muito o teu tempo, nem o meu, pronto, mas principalmente o teu. Então vamos lá. Quem é a Tânia? Generosa, responsável, lógica e prática, de fortes emoções e profundamente idealista, algo que facilmente aplica ao seu dia a dia nas coisas mais mundanas. É uma cuidadora nata, trazendo o amor e a harmonia a todos aqueles que se cruzam com ela. Tem uma grande vontade de mudar o mundo, sendo as causas nobres e o sentido de comunidade dos valores que mais a caracterizam. Veio mesmo para aceitar as diferenças dos outros e, com isso, deixar de lado todas as suas exigências e perfeccionismo. Algo que é um desafio, não é? Ora, ela veio para partilhar, veio como missão, para partilhar com o mundo uma alegria de viver, onde a verdade que flui do coração é expressa e motiva com o seu exemplo. Ora, a junção de todas as suas energias faz com que seja grande a intensidade com que vive as emoções. O equilíbrio nem sempre é algo fácil, mas é fundamental para que não se sinta frequentemente em sacrifício ou conflito. No fundo, esta Tânia é uma inspiração e ela encontra o equilíbrio nos pequenos prazeres da vida, conseguindo transformar cada momento numa fonte de satisfação, pois ela sabe que a verdadeira beleza é aquela que nasce do coração. O mundo das crianças é algo que a fascina e é onde atua há muitos anos. Criou o projeto Amanhecer Consciente, é professora de Yoga e Meditação, formação na qual nós nos conhecemos, as nossas almas se cruzaram, sendo a área das crianças o seu principal foco. Não sei se será depois ou não, ela nos dirá. Integra a equipa de vários retiros promovidos pela Ruth Caldeira e há pouco tempo deu um salto de fé, algo que veio
que lhe veio trazer uma descoberta de muitas coisas, principalmente sobre si mesma, sendo que foi um salto para dentro, que tem emergido para fora, digo eu, mas ela nos dirá. E então, aqui está a apresentação. Gostaste? Gostei. Ah, Claro. não foi muito má, até foi Foi levezinha, foi levezinha. Ora, então, para te conhecermos aqui melhor, vou-te só fazer aqui um desbloqueador de conversa, aqui umas perguntinhas só para tu ires te dando a conhecer, que são muito simples, são sobre ti, portanto só podes saber a resposta. Ora bem, então, há algum cheiro que te faça lembrar a tua infância? Alho. Alho? A sério? Alho. Pensei que eu já me estava a rir. Alho. Boa, que giro. Esta nunca tinha aparecido, pá, estou engraçado. Um defeito? Um defeito. Para o bom e para o mau, teimosia. Uma qualidade? Também podia ser teimosia, Sim. né? Porque. Mas uma qualidade. Porque é que esta parte é sempre mais difícil, não é? Pois é. E no teu caso tens tantas, nem sei Qualidade. como é que é tão difícil chegares lá. A minha atenção com os outros, talvez. Mesmo. Algo que te tira de sério? Algo que me tira de sério. Uma coisa, não é? Porque devem Uma ser coisa. várias. A injustiça. Valores, eu já fui falando aqui alguns na tua apresentação, não é? Que tu te que podes pegar neles ou não, mas de uma forma geral e deste autoconhecimento que tu estás a ter, nesta jornada de autoconhecimento, quais são os valores pelos quais tu te reges e não prescindes de um dia passares aos teus filhos? O amor e o respeito pelo outro. E quando digo pelo outro é por tudo. Natureza, animais, seja o que for. E o cuidado pelo planeta. Okay. Também este vai ligado a este sentido Sim, do respeito, mas acho que, como falaste nessa questão do que é os valores que queremos passar aos filhos, acho que estes são aqueles que batem mais, não é? Sim. Tem e muito... acho que são os mais precisos. Sim, também. sem dúvida nenhuma, concordo contigo. Olha, um ritual diário do qual tu não prescindes. Ritual diário. Não precisa ser nada, como tu deves imaginar, nada de especial, não é? Sim. Se puder sempre dormir uma cestinha. Ai, eu sou adepta da siesta. Ai, eu já não me lembrava disso. Se puder. Ai, que cena. Nós estamos a rir porque a Tânia, nós fizemos o curso de yoga e meditação juntas e realmente a Tânia não prescindia disto mesmo no curso. Portanto, nós tínhamos o nosso almoço e depois havia sempre aquele timingzinho que aproveitávamos para estar a conversar, mas ela não desperdiçava muito tempo dela. Ou seja, nessa altura ela tirava ali a siestazinha, preciosa. Eu e o Ricardo, às vezes, né? Exatamente. Opa, e bem, porque eu também adoro, não faço com frequência, mas durante muito tempo fiz, e por exemplo, sei lá, olha, até
nem foi assim há muito tempo, não é? Olha, na minha convalescença o ano passado, eu dormia sempre a sestazinha e olha que faz toda a diferença. Toda a É. diferença. Às vezes não precisa ser muito tempo. Para aí 5, 10 minutos às vezes já faz a diferença, não é? Faz. Claro, tenho todos os meus outros rituais que não Claro. prescindo, mas este Se puderes, não é é? fácil, se puder. Pá, que máximo. Já não me lembrava disso. Que recordação tão boa, a sério. Olha, então, tu preferes um dia de chuva com um bom livro em casa ou um dia de sol na praia, no rio, na natureza? Eu sei que a pergunta não é fácil. Pois não é nada fácil. Eu sou muito caseira. Não sei se posso dizer bem isto assim, porque eu sou caseira, mas também sou muito de estar out. Uhum. E quanto mais natureza, melhor. Às vezes também tenho coisa de dizer, não, hoje quero um bocadinho de cidade e passear um bocadinho em Lisboa e tudo. Portanto, não te sei responder a essa pergunta, porque é mesmo É mood. difícil. É, É não, difícil, é. é É. mood mesmo, Uhum. porque tenho os dois. E é mesmo aquele de seguir a nossa necessidade. Ainda este fim de semana foi uma loucura. E eu estive a dizer ao Zé, pá, devíamos ter escolhido um dia deste fim de semana para ficarmos em casa, mas não foi de todo possível, então é mesmo mudo. É mesmo, é mesmo. Mas É é mesmo. bom que tu até falaste aí numa coisa muito. É o nós honrarmos muito aquilo que estamos a sentir no momento, não é? E que não tem que ser sempre igual, não é? Ou seja, nós Sim, não temos que nos categorizar por algo tipo. Eu sou caseira, então tenho que estar sempre em casa. sempre em casa. Sou natureza, então tenho que andar sempre na natureza. Sou cidade, então jamais vou para a natureza. Não, não Exato. é isso. Tipo, porque não? Hoje apetece-me, faço. Amanhã sou outra coisa, faço. Claro que há Faço. sempre uma tendência natural para mais um lado do que outro. Epá, mas daí a ser algo que nós temos que arranjar, porque nós temos que arranjar sempre Uma definição, uma uma definição. caixinha. Exatamente, estava a falhar, é isso mesmo. Estarmos dentro de uma caixa e nós somos muito mais do que isso, não é? E de facto é importante nós honrarmos muito o nosso sentir no momento, não é? É. Ora, então, mais perguntinhas. Se tu tivesses a oportunidade de ficar sozinha numa ilha deserta com uma pessoa famosa, quem seria essa pessoa? Uma pessoa famosa. Epá, nunca tinha pensado nisso. Ah, pois. Olha, e veio-me uma resposta muito. Não estava à Boa. espera disto. Talvez com o Papa. Olha, que giro, nunca cá tinha vindo essa. Muito fixe, muito fixe. E olha, eu também gostava. É uma das pessoas que eu gostava muito, muito de conhecer e falar. Nem que fosse só com o olhar, sabes? Nem Sim. houvesse palavras, só E houvesse. atenção, eu nem sou nada religiosa, Não, mas é a mas pessoa em si, não é? É a pessoa que tu admiras, não é o resto, não é? sim, ou até para ter aqui algumas conversas e se calhar ele dizer-me aquilo que eu já sei, mas Pois, ou aquilo que já é a minha ideia e que eu vejo como verdade, mas para isso, ok, que giro. Olha, tu gostas muito de viajar, não é? gosto. Muito. Há alguma viagem, que tu ainda não fizeste e não podes prescindir de fazer nesta vida? Assim, como gosto e tenho vontade de ver muita coisa, mas tenho sentido um puxar até à Turquia, A sério? a sério. Olha, é fantástico. É um daqueles países, é assim, a Turquia é enorme, eu só conheci umas partes da Turquia, não é? Que normalmente são aquelas que as pessoas vão visitar, não é? Sim, Mas a Turquia, eu costumo dizer que foi
aquela viagem, aliás, eu já partilhei aqui noutro podcast que eu tenho, foi a viagem das viagens que eu fiz. E é engraçado tu estás a dizer isso. Há bem pouco tempo até vi umas fotografias da Turquia, de outras pessoas que foram, e fez-me outra vez relembrar, estás a ver? Foi aquela viagem, porque é um país profundamente espiritual. Não, não te sei explicar o que é que se sente lá. Tipo, eu nunca me senti insegura, nunca me senti em perigo, e tipo, como é óbvio, é um modo de viver diferente do nosso, não é? Sim, Mas está tudo certo. Nunca me e sentia-me sempre com uma paz dentro de mim, que era uma coisa impressionante em cada lugar que ia. E não te vou dizer, porque as pessoas são super simpáticas. Não, olha, nem convivi muito com as pessoas não são excessivamente simpáticas, não tentam ser o que não são, sabes? Se calhar é essa a se verdade calhar é isso. que eu ia à procura, sabes? De não haver ali máscaras constantes e olha, foi um daqueles sítios e vale a pena, vale mesmo a pena ir por tudo. Pela beleza do próprio país, mas por muito que se sente lá, não é? Sim. Não é? Eu ainda estava muito no início da minha jornada aqui de desenvolvimento, já ainda nem sabia nada. Mas é engraçado como eu já sabia tudo e como eu já sentia tudo na altura. Muito bem, muito bem. Olha, então, já te conhecemos aqui um bocadinho melhor, ainda te vamos conhecer mais. Eu gostava então de começar, ahm, olha, sei lá, começares um bocadinho a falar sobre a área em que tu gostas de trabalhar, em que tu estiveste a trabalhar até há bem pouco tempo e que pronto, e que ainda continuas, vá, no fundo. Ahm, e o porquê de teres decidido dar aqui este salto de fé, não é? Descobrir aqui outras coisas na tua vida. No fundo é um bocadinho isto, está bem? Começares aqui a abrir caminho para ires falando das várias coisas que entretanto foram aparecendo e que foste Aparecendo. descobrindo. Então, olha, relativamente aqui à minha formação, eu Uhum, tirei a formação, a licenciatura e o mestrado em educação pré-escolar e primeiro ciclo, e foi aí, como tu disseste, foi aí que trabalhei, não que tenha muito tempo pois não, tu és uma jovem, não é? disto, Tu és uma jovem, sou uma jovem de 31 não anos, podes ter muito tempo, não é? mas sim, foi onde eu trabalhei mais tempo, foi ligada às crianças e foi sempre, sempre me senti muito bem. Ainda hoje, se houver um grupo de crianças e de adultos, onde às vezes estamos, Uhum. se calhar eu estou enfiada No meio das nas crianças. crianças a ser criança. Então o meu percurso aí foi muito bonito porque também foi um bocadinho com eles que começou a minha jornada. Uhum, A minha jornada começou por mim, e o meu caminho na meditação começou por mim, mas onde me fez mais sentido aplicar foi efetivamente no meu dia a dia com eles. uhum, E foi também aí que comecei a puxar um bocadinho mais pelo estudo da meditação e desta forma mais consciente e mais positiva de estar no meu dia a dia, para ser uma Tânia melhor nesta minha atuação com eles. uhum. E foi muito bonito como a Tânia que começou a trabalhar com crianças não era de toda a Tânia que não vou dizer parou, porque não parei de trabalhar com Claro, elas, mas como claro. tu sabes, estou aqui nesta pausa. Uhum, Foi do 8 ao 80 a minha forma de trabalhar com eles. Desde se calhar ser uma Tânia mais ríspida, mais exigente, também é um ambiente que era muito correria, sim. então nós indo atrás daquela correria, Uhum. se calhar resolvíamos as coisas com outra postura, e agora não, desde que comecei
tirei o curso de meditação para crianças e educação positiva e mudei muito a minha forma de estar com eles e eles ensinaram-me muito a trazer essa forma de trabalhar com eles para o meu dia-a-dia e para mim. Mesmo. Acaba-se por... ao irmos lá, ao irmos ao encontro deles, não sei se isto faz sentido ou não, mas no fundo, ao irmos ao encontro daquilo que as crianças precisam ou querem ou estão, ou sentem, no fundo nós também nos estamos a encontrar a nossa própria criança, não é? Sim. Sim. Não é? E acho que isso é o fundamental. Eu tenho recebido aqui várias insights, não é? Várias mensagens nesse sentido, que é no fundo quando nós cuidamos muito da nossa, não é? Porque nós temos a mania que somos adultos e que temos que agir como adultos e que temos que ser um exemplo e que temos que realmente impor as regras, serem rígidos, pronto. E a verdade é que nós estamos num sistema em que as regras são importantes, as regras também são importantes para ti, não é? Ter aqui um certo, dá um certo controlo, não é? No entanto... Dá uma certa segurança. Nem ia também. tanto pelo controle, Sim, mas pela segurança. Pela própria segurança e também pela própria responsabilidade, não é? Mais fácil. Mas efetivamente, quando nós vamos ali de encontro àquilo que é, não é? Porque a criança acaba por nos trazer, eles ensinam-nos muito sobre o que é a própria meditação, não é? Que é trazer-nos para o momento presente, é o que está a acontecer agora. Muito. Mas isto é agora. Isto não é daqui a um bocado, não é? Isto não foi há bocado, tipo, é o agora. E quando nós nos centramos no agora, nós descobrimos muito daquilo que nós precisamos agora, não é? E nesse encontro, não é? As crianças acho que é o mundo mais puro, não é? É o mundo mais puro que acaba por nos ensinar mesmo que nós não precisamos de muito para. Não é? É verdade. E com a minha relação mudou tanto com eles ao ponto de haver uma ligação tão forte com o grupo que tinha, sabes, que eu confiava totalmente neles pronto, isto só para enquadrar, não é? Nós que as crianças temos os passeios, as praias, todas essas dinâmicas, e o grupo que estava comigo era o grupo de 4º ano, portanto também depois tínhamos aqui viagens de finalistas e o grupo que estava comigo, eu tinha uma segurança tal e a minha confiança e os limites que nós fomos estabelecendo desta forma positiva e mais presente foi tão bom que depois nestes momentos em que se calhar tem que haver mais rigidez e controlo, porque eu não quero perder nenhum, como é óbvio, não quero nem posso perder nenhum, não é? Mas era de nós íamos dar um passeio pela praia e não era preciso haver filas, não era preciso haver mãozinhas dadas, não era preciso eu estar constantemente a dizer cuidados, ou eu ia passear com eles para as rochas e já estava toda uma conversa feita de uma forma tão tranquila que eles já sabiam todos os cuidados que tinham que ter, então nós estávamos com uma relação em que eu os deixava simplesmente ser, sabes, e para mim esse já era a única forma que fazia sentido trabalhar com eles, era assim. Então, diz-me uma coisa, estava assim maravilhoso, não é? Ou seja, tu até já tinhas encontrado em um equilíbrio grande. O que é que te fez, de alguma forma, dar este salto? Ok, isto é bom, descobri, é quase como quando nós descobrimos ali quando chegamos ali àquela grande descoberta, não é? O grande cientista chega ali àquela grande descoberta e depois tem que passar para o outro lado, não é? Tem que passar para outra experiência. Se calhar foi um bocadinho isto que te aconteceu, não sei, pronto, porque
de facto é como tu dizes, já estava tão bom, não é? O porquê de mudar? O que é qual é a tua, no fundo, a tua ambição? Ou o que é que já não te identificavas? Pois, foi um bocadinho mais isso, porque depois veio aqui toda a questão também do Covid, Da pandemia. e que se o nosso sistema de ensino já não era famoso, esta pressão da pandemia nas escolas, no meu ver, como é óbvio, veio piorar um bocadinho ainda mais as coisas. E foi nesse estar que eu já não me enquadrei, sabes? E porque estava a trabalhar numa escola pública, nas outras não faço ideia como é que seria, mas também não devia de estar muito longe, não é? Isto foi uma coisa em que as normas eram iguais para todos Para e este todo lado, sentir era igual para todo lado, mas aquilo que se vivia se calhar nos adultos e toda esta gestão que os adultos tinham de ter por causa do Covid e da pandemia, acho que as crianças foram ficando ali um bocadinho esquecidas no meio de tanto procedimento que tinha que existir. Exato. E se calhar eu hoje questiono, não é? Se calhar tinha que existir assim tanto procedimento naquilo que nós hoje já vimos do que é o Covid. E então comecei, o meu trabalho com elas continua a ser o mesmo, mas estava a ser um bocadinho mais em esforço. Ok, certo. Lá está, acho que não no sentido de trabalhar com elas diretamente, mas de tudo o que há à volta na escola e toda a pressão que estava a existir à volta. E então eu já ia trabalhar em esforço, com esforço. Claro. E não me estava a fazer todo sentido e eu pensei, eu adoro trabalhar com crianças. Mas não assim, não é? Mas não assim. Claro. E então, antes de começar a sentir este esforço para as crianças e não só para o trabalho em si, eu pensei, deixa-me recuar um bocadinho, deixa-me parar um bocadinho antes que eu leve esta pressão e este sentido para aquilo que é trabalhar com crianças e depois não queira mais Claro. Desistas de vez, não é? Isso seria um grande desperdício, não é? Que não faz sentido nenhum. E então senti E bem, é um bocadinho isto que, sabes que às vezes, e por isso é que eu também quis fazer esta questão, porque eu tenho muitas vezes, muitas pessoas que me procuram, que não estão satisfeitas, mas de facto dizem-me assim, opá, mas eu gosto daquilo, Rita, eu gosto tanto de fazer aquilo. Ou seja, aquela área de atuação, aquele trabalho, seja o cuidado, seja a educação, seja o que for, faz sentido para aquela pessoa. Mas se calhar aquele local não faz sentido. Não é? O próprio momento, se calhar, não faz, é o que tu dizes, não é? E por vezes, eu sei que nem sempre é possível, não é? Mas as pessoas nem põem esta hipótese, não é? Porque, por exemplo, para o teu caso foi possível, não é? Tu decidiste parar, até paraste de uma forma bem responsável, foste fazer coisas diferentes, não é? Foste fazer até formações completamente diferentes, ou seja, o que eu quero dizer com isto é que muitas das vezes as pessoas fecham-se mesmo, tipo, nem abrem aquela portazinha pequenina que dizem assim, e se eu até parasse desta maneira, não é? Com estas condições, e se eu até experimentasse outra coisa só durante algum tempo. E era um bocadinho isto que eu também queria puxar, porque, por exemplo, no teu caso, tu dizes, epá, é isto que eu quero fazer, eu quero trabalhar com crianças, eu quero estar com elas. Agora, eu, de alguma forma, eu preciso me afastar daquele ambiente que me está
nocivo. Nocivo, que está a fazer com que eu não seja eu mesma, não é? Aquela toxicidade que faz com que nós hajamos de acordo com os outros, com o que os outros querem, não a ser simplesmente ser, não é? Como tu dizes. E faz com que depois as coisas fiquem completamente confusas, não é? E às páginas tantas já nem sabemos se gostamos de fazer aquilo. Exato. E se calhar, se eu me obrigasse a continuar, se calhar ia voltar à Tânia que começou a trabalhar com crianças, não é? E que... Claro que sim, é que não há problema nenhum às vezes voltarmos lá atrás, não é? Mas depois já temos polvilhado um caminho que até já que eu sabemos. precisava de voltar lá atrás? Não precisavas. Não é? Não precisava, quando eu já vi a melhor forma de estar e de agir com elas, não precisava de todo de voltar lá atrás, portanto foi mesmo bom esta pausa ter acontecido agora. Mesmo, eu também acho que sim, eu também acho, e é preciso ter muita coragem, não é? É preciso ter muita coragem para o fazer e tiveste, e ainda bem, porque eu acho que quando a gente dá espaço, quando damos essa pausa, acabamos por depois descobrir aqui tantas coisas que em nós e tanto que podemos fazer, e às vezes só descobrimos que estávamos bem ou que já era aquilo que nós gostávamos e só é corroborar um bocadinho aquilo que já sentimos. Exato. Olha, tu nos entretantos, não é? Eu penso que foi, porque eu não disse aqui data, mas eu penso que foi mais ou menos há 2, se calhar 3 anos, não sei, tu vais-me dizer. Tu criaste o projeto Amanhecer Consciente, certo? Verdade, sim. Foi mais ou menos que é? Se calhar já foi há mais. Pronto, ok. 3. Pronto, eu lembro-me mais ou menos, eu ainda fui pesquisar, porque eu lembro-me que tu falaste nisso e depois fui pesquisar, eu assim, não vou pôr datas mas também pouco interessa, não é? Fala-nos um bocadinho desse projeto, que também está um bocado em stand-by neste momento, não é? Exato, era o que eu ia dizer, não tenho muito para falar. Mas não tenho, mas... Tens, de alguma forma, o que é que te levou a criá-lo, não é? Qual era o grande objetivo? E no fundo lançar aqui as sementes para, caso ele tenha que germinar novamente, não é? Ou crescer novamente, ou viver, isso venha a acontecer. Fala-nos um bocadinho sobre isso, que eu acho tão giro o projeto. Pois olha, o projeto surgiu quando eu me despedi, porque eu despedi-me de um trabalho e depois, entretanto, continuei a trabalhar com crianças numa outra escola e depois aí é que, depois desse é que fechou a loja aqui nesta pausa, mas quando eu me despedi tinha esta intenção de colocar o projeto no mundo, e o projeto consiste em ter sessões semanais de meditação com crianças, e o meu objetivo era levar isto às escolas e públicas ou privadas, o que for, mas de levar estas sessões às crianças, porque era aquilo que eu fazia com o meu grupo. Eu trabalhava num grupo de CAF, portanto o antigo ATL, e eu aplicava isso diariamente com as minhas crianças, então achei que fazia sentido construir o projeto e construir as sessões para levar isso e fazer isso de forma semanal às crianças em várias escolas. Depois veio a pandemia, e então depois arranjei trabalho noutra escola, onde, claro, fui sempre aplicando as coisas, as tuas ferramentas, não é? Conforme podia. Mas pronto, o projeto é esse. Depois ficou muito parado, porque depois, entretanto, fiquei nesta minha pausa, mas o meu intuito é este, o amanhecer consciente é escrito com S e não com C, para
esta visão de levar a meditação às crianças para que amanhã elas possam ser mais conscientes e é para pegar, é para voltar. Sim, sim. Até porque tiveste, ou seja, aquilo que tu ias sentindo, não é? E que tu ias partilhando, o pouco que tu partilhaste, não é? Porque o projeto, lá está, depois teve que entrar aqui em stand-by, era muito interessante, não é? O efeito que isto tinha, simples Sim. coisas, não é? O efeito enorme que tinha nas crianças, não é? Sim. E depois elas, estás a dizer isso porque viste alguns desenhos, não é? Alguns, sim. Que eu fui partilhando Sim. e era mesmo muito interessante aquilo que depois elas, porque elas expunham nos desenhos aquilo que efetivamente sentiam depois daquele ciclo de meditações que nós fomos fazendo e isso foi muito... Era visível, o que eu quero dizer é já era visível o trabalho que eu ia fazendo com eles, mas o ter ali aqueles desenhos em que estava escrito por elas qual é que era o efeito da meditação neles. Eu lembro-me de um desenho muito engraçado que era... Houve uma criança que dividiu a folha em dois. Sim. Então era o antes da meditação e o depois da meditação. Então ele desenhou 2 corações, um em cada lado. Então era um coração abatido, com feridas. Isto foi muito... Que lindo! E depois do outro lado era um coração sorridente e não é... É que nem há palavras para isto, Mas é mesmo... Que lindo mesmo. E estes desenhos irem para casa e os pais terem esta... Porque as crianças dizerem, sim, hoje fiz isto com a Tânia, não é? No meio da correria do dia, isto passa, não é? E tu és mãe, se calhar sabes que isto passa. Às vezes os dias são tão corridos, tão mexidos que, ok, ele fez isto, pronto, mas passa e se calhar as coisas não ficam, mas... depois estes trabalhos terem ido para casa e os pais terem a visão daquilo que eles sentiam é muito reconfortante. Não, é mesmo. Acho lindo e nós tivemos a oportunidade de falar nisto imensas vezes, porque é uma das áreas que me fascina muito, porque eu acredito, e eu sei que tu também, que se isto começar desde pequenino, nós vimos a ter adultos, para além de adultos conscientes, não é? Que é um bocadinho isso que tu estás sempre a bater, não é? Aquela criança que é consciente mas não só, não é? Porque tu também já o soubeste dizer, é a confiança, é nós nos conhecermos a nós mesmos, é nós lidarmos com as emoções. Porque é assim, não venham com histórias, não é? Nós não vamos deixar de ter emoções, de ter frustrações, de ter tristeza, não é? Não, nós vamos aprender com estas ferramentas a lidar com. Não é? Não é estarmos a contrariar ou constantemente frustrados, ou eu sou infeliz porque não tenho isto, mas sim sabermos lidar com as coisas, não é? E isso, a verdade seja dita, a maior parte dos problemas de saúde mental que existem hoje em dia, ou sem ser de saúde mental, os problemas das pessoas é exatamente porque não sabem lidar com a frustração não é? A frustração nas relações, a frustração do que não tem, a frustração no trabalho, não é? É não saber estar, não é? E pegaste num ponto que também as expectativas, sim. Por não estarmos também tão habituados a estar no presente, e as crianças, como nós já tínhamos falado anteriormente, as crianças já têm isto, de estarem mais no presente do que os adultos, mas se formos enraizando esse momento através da respiração, através da meditação,
depois lá está, também vão ser mais adultos em que se calhar estão mais no presente e se calhar não criam tantas expectativas. E aqui o criar expectativas, quando é em excesso, não é? Quando usamos esta expectativa em excesso como uma salvação, cria uma ansiedade que é horrível. é super negativa. Claro que é, sim, é sem dúvida nenhuma. E é importante desde o início, ou seja, desde pequeninos. Sabes, eu acho isto fantástico. Tipo, não arranjar soluções, mas a própria criança já ter as próprias soluções, não é? Ter aqui, ser dotada de uma série de ferramentas, que eu acho isto giro, não é? Eu, por exemplo, eu sigo muitas pessoas adultas, não é? Vá, uma ou outra criança, mas são mais adultas, pronto. E efetivamente, quando eu às vezes lhes digo, olha, agora tens aqui esta ferramenta, aquela ferramenta, se for dada a uma criança, fica para sempre. Quantas coisas é que tu trazes de criança que ficaram para sempre em ti? Eu falo por mim, não é? Sim. Tipo, olha, eu nem preciso ir a criança. Eu falava nisto muitas vezes quando eu comecei a trabalhar como enfermeira. Aquilo que eu aprendi nos primeiros meses, não é na escola, é aquilo que eu aprendi a trabalhar como enfermeira, nos primeiros meses ficaram-me os anos todos que eu trabalhei como enfermeira. Todos. Isto é tão. Eu costumo dar este exemplo, porque na altura eu estava a beber toda aquela informação, eu estava a construir o meu ser como enfermeira. Não foi na escola. Claro. Não foi na escola, no meu caso, foi quando eu comecei a trabalhar. Ou seja, imagina o que é este tipo de coisas serem germinadas, não é? Serem semeadas em pequenino, ou seja, aquilo é uma ferramenta que vai ter para sempre. Epá, eu estou numa ansiedade, eu não vou evitar que a ansiedade vai acontecer, mas ok, eu sei como vou lidar com isto, não é? Eu por acaso estava a pensar nas frustrações, porque por exemplo é o meu trigger, e então eu estava a pensar exatamente isso, que é, ok, a frustração vai sempre acontecer, mas este autoconhecimento, se já vier desde o início, se calhar eles já sabem que tipo de coisas me deixa frustrado, então se esse tipo de coisas estiver a acontecer, eu já sei como é que me posso vir a sentir, não é? Que sensações é que eu começo a sentir no meu corpo quando começo a ficar frustrado ou irritado. Exatamente. E lá está, não deixar isso descambar para um ponto, não claro, é? Sim, sem dúvida. Em que já sejam precisas outro tipo de atitudes, outro não é? tipo de atitudes, exato. Ou que já aquelas ferramentas já nem sequer resultam, não é? Porque já estamos no looping e já não conseguimos sair de lá. Eu acho que é fantástico mesmo. Acho que tem que começar e que quanto mais nós atuarmos na base, mais fácil é realmente nós nos tornarmos uns adultos mais conscientes em todos os sentidos. E vou fazer só aqui a ponte para uma parte que eu adoro, tua, que tem a ver muito com esta conexão com a natureza e que também faz parte dos teus objetivos, ou seja, de trabalho, não é? Com crianças, a meditação, a natureza, ou seja, tu podes juntar isto tudo. Eu vejo-te a fazer isto tudo, eu estou para aqui a dizer, mas eu vejo-te a juntar isto tudo. Estou há bem pouco tempo, falaste-me aqui numa coisa engraçada, que foi a Forest School, que eu nem sequer conhecia. Se calhar já não foi há pouco tempo, já foi há uns meses, pronto, e eu penso que foi há pouco tempo. E no fundo, eu adoro isto, porque tu na altura tiveste-me a explicar mais ou menos o que é que isso significava. Que no fundo isto é uma forma, não é? Isto não é uma escola, isto é uma forma de agir, não é? Que tem muito a ver com nós irmos cultivando, é muito centrado mesmo na própria curiosidade da criança, no levar, ou seja, é mais centrado na própria criança, ou seja, aquela criança está a pedir isto, dá-se isto, não é? Está a pedir, não é? É um bocadinho isto. Fala-nos um bocadinho sobre isso, porque isto é uma coisa muito à frente, não é? Porque hoje em dia, e tu trabalhaste, né, neste modo em que eles são todos metidos e tratados como igual.
E a verdade é que eu estou a aprender na primeira pessoa, que na minha experiência, não é? Que realmente as crianças são todas tão diferentes, não é? Muito. E, olha, esse caminho também foi interessante porque antes de eu me despedir comecei a perceber que queria explorar aqui a educação de outra forma. Lá está, afastar-me um bocadinho do tradicional. E mandei currículo para uma escola, pronto, vamos dizer assim, um projeto que é o Movimento Bloom aqui em Cascais, Sintra. E elas mandaram um mail a dizer que não estavam a precisar de ninguém, mas que iam guardar o meu currículo caso... não mandei só para esta, mas pronto, esta foi aqui este percurso, exato, porque depois passado de 1 ano e meio ou 2 anos, já nem sei bem, eu sou contactada por elas, porque efetivamente tinham guardado o meu currículo e estavam a precisar de pessoas, e então tivemos uma entrevista. E eu acabei por começar a trabalhar com elas e integrar aqui o projeto Movimento Bloom, e foi brutal, foi brutal. Não tendo formação em Forest School, mas tendo toda a minha base de educação, e depois tendo esta visão de uma educação mais positiva, com o meu gosto com a natureza, enquadrei-me muito bem nos valores do projeto, e até hoje ainda trabalho com elas. E como é que ele funciona, mais ou menos? Como é que, por exemplo, imagina, é para crianças, não é? Inscrevo agora a minha filha, não é? Inscrevo agora a minha filha, agora não é? Como devemos imaginar, pequenina, mas pronto. Mas imagina, estou agora aqui a dar um exemplo, inscrevo a minha filha, então, e como é que é feito todo o processo? Mais ou menos, porque isso vai se adequar a cada criança, não é? E não é só, era isso que eu te ia dizer. O Forest School já tem toda uma sustentação para também chegar à base dos conteúdos. Sim. Matemática, português, o estudo meio. Neste projeto em si, onde eu estou envolvida, nós não fazemos esta parte de conteúdo, mas há outros projetos que o fazem, porque o Forest School é também levar os conteúdos para a natureza, e aproveitar a ligação e a reconexão com a natureza, mas dar os conteúdos que podem ir sendo dados, a matemática, o português, o aprenderem a escrever na terra, o aprenderem a contar com os pau, o que quer que seja. Certo. Pronto, estes exemplos são muito básicos, né? Há muito mais para fazer, mas este projeto onde eu estou envolvida, nós fazemos só mais a parte mesmo da sensibilização e da reconexão aqui à natureza e aos animais, portanto, darmos-lhes a conhecer determinados tipos de árvores, do espaço onde estamos envolvidos. Certo. Portanto, termos toda uma sequência de dinâmicas que se centram na criança e que lhes vão despertando a curiosidade e o entusiasmo. E depois é muito flow learning, então nós temos o dia estruturado, mas depois vamos sempre seguindo aquilo que as crianças querem explorar, desde a construção de abrigos, é tudo muito por aí. Depois temos muitos jogos em que também estamos muito ligados aos animais aqui da Serra de Sintra.
E então Olha, só existe, desculpa ter-te interrompido, isto só não faz existe mal. mesmo aí na zona de Cascais, Sintra, não é? Essa zona. Não, não, olha, cada vez este, Sim, onde eu estou sim. inserida, sim, é aqui Uhum, Sintra Cascais, e faz um trabalho, nós queremos, o intuito delas é que o projeto vá também ter as crianças das uhum, escolas uhum. públicas, porque o que é Sim. que acontece? Tu já tens muitas escolas de Forest School, tens vários projetos de Uhum, Forest School que te dão esta estrutura maior, como eu estava a uhum. dizer, de conteúdo, em que já é mesmo uma escola. Vais lá deixar a tua filha de manhã e vais só buscar ao fim do dia e tens um ano Ok, letivo, certo. tens já projetos em que Uhum, conseguiram englobar todo o ano uhum, letivo nesta pedagogia. certo. Aqui no movimento Bloom não, é levar ou trazer neste Uhum, caso uhum. as escolas públicas, trazer as crianças das escolas públicas para a floresta para terem esta reconexão e esta Ah, ok, que ligação. giro, certo. Ok, estou a perceber. Olha Pronto, que então engraçado. não há esta preocupação com Sim. conteúdos, Uhum. porque elas estão na escola, não é? Estou a entender, sim, sim. Mas então temos só Esta vertente, não esta é? vertente Uhum. de trazer esta ligação e esta sensibilização Ah, que para o giro, cuidado com a natureza. que giro, que giro. Olha, é É mesmo. muito Tu interessante. na altura já tinhas falado nisso. Desde afiarem paus e a Opá, olha que. construírem os abrigos, é muito Ah, interessante. pá, Muito e interessante. eu acho fantástico, eu vejo isso muito. Ah, com o convívio, eu sempre convivi muito com crianças e de facto acho que é na natureza que eles se descobrem mais. E agora, né, como mãe, gosto muito de ir para a natureza e fazemos muito por isso, por ir muito para locais na natureza com ela, e é muito pequenina e vê-se a nível de, sabes, de desenvolvimento, tocar nas coisas, o barulho das coisas, a descoberta, não é? Ela, sei lá, tem 1 ano e ela já chega a um sítio e só ouve o barulho da água e já sabe que está ali água a Que está ali correr, a que é água. um rio que está a correr, né? Ela não faz ideia se é um rio, um riacho, o que é, mas ela já diz isso e não é a água da torneira que ela está habituada a ouvir a correr. Como deves imaginar, Exato. neste momento, com a falha de água que há, nós não temos águas a correr cá em casa. Ou seja, é muito isto que quem vai para a natureza, mesmo um ser pequenino. Portanto, eu acho que opá, é fantástico, porque eu acho que nós, É a adultos, descoberta de quem é que nós é somos com isso. o meio que temos à volta, não é? E o meio natural. É. Eu acho que nós adultos é ali que nos descobrimos, mas cada um é como é e cada um sabe, não é? Mas eu acho que é na verdadeira natureza que nós nos descobrimos, não é? É Eu quando também nós acho. que nós nos descobrimos, é o que eu sinto. Ou seja, imagina se tu começares a fazer isto desde criança, não é? E Desde teres este, criança. é que depois acabas por estar aí a usar. hum, Muitas ferramentas que capacitam a pessoa. Tu estavas a dizer, coisitas, olha, construir um abrigo. Para que é que ele quer construir um abrigo? Tu sabes lá. Aquilo vai-lhe criar confiança, não é? Para ele ir e Muito. fazer, não é? E a Para que é que ele tomada quer? de É decisões, e isso. há muita coisa que É. está envolvida. Porque não temos tudo, não é? Não temos Não a temos tudo. tomada de Ali a coisas faltam decisões as coisas. e que pau é que eu vou usar Exato. para pôr aqui, que tipo de nó é que eu tenho que dar, não é? Isto são tudo decisões em que nós não interferimos, nós estamos lá Sim, para apoiar, claro. mas Mas é muito todas as usar a decisões são intuição, não é? tomadas por eles, não é? Claro. Que tipo de pau é que eu vou usar para segurar aqui a cabana deste lado? Portanto, há todo. As atividades podem parecer o mais simples possível, Não, mas mas são,
São potenciadoras disto tudo, interiormente não é? é Exatamente. isso, há É. toda uma potencialização da tomada de decisão, da observação, do cuidado, e porque o sentido da observação também tem que estar muito estimulado, Claro. porque pode ser um ambiente onde haja mais perigo, não Sim, é? sim, Estamos ali a lidar com a natureza e eles a agarrarem em paus e tudo. claro. Portanto, há toda esta potencialização daquilo que eles são no ambiente natural e ao usar o ambiente natural que é brutal. Opá, É fantástico, brutal de não, ver, é nisto que eu acredito, mesmo, como pessoa, como ser humano, como mãe, é mesmo nisto que eu acredito. Olha, nós E já depois, estamos... desculpa, as Não. emoções no meio disto tudo, não é? Sim, exatamente, porque é muito isto, Não eles consigo aprendem-se a pôr aquele conhecer. pau ali, não é? Sim, Então, como é que eu giro isto? Ou a exatamente, cabana desfeche, não é? sim. Há toda esta Mas, gestão mas o que. que é giro é que eles acabam por estar a trabalhar as emoções e todas estas capacidades que são importantes, não é? Nós estávamos a falar da confiança, ouvir a intuição, estas coisinhas todas, não é? Que nós precisamos disso como adultos e que acham, as crianças parece que têm que ter tudo pronto, tudo organizado, as necessidades todas satisfeitas e não precisam de fazer nada, não é? Efetivamente faz com que, imagina, o abrigo caiu. É óbvio, alguém vai morrer por causa disso? Não. Mas ele está a lidar com uma situação naquele Claro, exato momento que vai se transpor para uma grande situação, se calhar daqui a uns daqui a anos. uns anos, não é? Ou sei Não, e lá, no seu dia a dia. ou no próprio dia a dia. Eu acho que é um bocadinho o estarmos aqui a alimentar todas estas capacidades de uma forma mais Que já natural, lhes sem eles são estarem a... inertes, não é? Uhum. Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Concordo plenamente contigo e acredito muito. Ahm, então, olha, como eu te estava a dizer, e desculpa ter-te interrompido, ahm, nós já estamos aqui com o tempo adiantado, mas eu gostava muito que tu lançasses aqui aquele que é, né? Tu ainda estás aí na tua pausa, estás-te a descobrir, estás a descobrir até outras coisas novas tuas, outras capacidades que nem fazias ideia que tinhas, mas sem dúvida nenhuma que estás a alimentar também um sonho, não é? Qual é o teu sonho neste momento? Juntando isto tudo, sendo que tu não és a tua profissão, atenção, tu não és a tua Sim. profissão e sabes disso, não é? Por isso é que o desenvolvimento pessoal até veio antes, não é? O que é que tu gostavas? Qual era o teu sonho? Onde é que como é que tu gostavas de estar a exercer tudo isto que tu me falaste daqui a 5 anos, por exemplo? Então, olha, e agora nem sei se não me vou emocionar porque Boa, lança estou isso. aqui de frente para o meu sonho. Boa. Aqui as nossas visões que a gente põe aqui no quarto. E este sonho não é só meu, não é só uma junção dos meus sonhos. Uhum, Aqui com o Zé, como sabes, ele é treinador de animais. uhum. E então o nosso sonho, que nós já lançámos aqui para o universo, é a construção desta quinta, uma quinta pioneira. Uhum. E é engraçado que eu tenho usado a palavra pioneira, e quando eu expus ao Zé, ele disse assim: "Mas pioneira porquê?" E eu: "Sim, pioneira porque isto ainda não existe." Então, o que é que não existe? Porque eu estou ligada às crianças e o Zé Uhum. está ligado aos Aos animais. animais. Embora ele goste muito de crianças e eu gosto muito de animais, tenho 2 cães, mas é pioneira porquê? Porque nós queremos que seja um sítio que dê para animais e para crianças, Uhum. e em que toda a abordagem, tanto para uns como para outros, é o mais positiva possível, o mais consciente possível e o mais holística possível. Ok.
Então nós queremos os dois tirar o curso de Reiki para que possamos aplicar tanto nos animais como nas crianças que vão estar connosco. E é um bocadinho isto, seja com o projeto do Amanhecer Consciente a levar a meditação ali às crianças na nossa quinta, e depois ter toda a vertente dos animais e do hotel para cães e do treino que o Zé faz. Mas depois ele também quer ter vários animais e também quer fazer o que é que achas, um género de uma quinta pedagógica? Certo. Então para as crianças também irem lá neste sentido, mas pronto, o nosso sonho é este, é termos o nosso pedacinho no meio da natureza, para englobar tudo. Estes seres lindos desta Sim, forma. Sim, faz sentido, não é nada descabido, acho que faz todo sentido, acho que uma coisa liga bem com a outra, acho que é possível, não é? E é possível e sem dúvida que uns vão potenciar os outros, portanto é uma coisa que casa muito bem, tal como vocês os dois, não é? Acho que é algo que casa muito bem e sem dúvida pode fazer a diferença, não é? Cada vez mais haver espaços em que quem quer fazer de uma maneira faz de uma maneira, quem quer fazer desta faz desta, não é? E quiçá a própria educação não pode passar exatamente só por ser de uma maneira até muito mais intuitiva e fluida e mais adaptada a cada criança ou até a cada animal, não é? Porque não é assim tão diferente, não é? Em termos de educação, não é assim tão diferente. Não é. Como eu, pronto, não sou mãe, mas és mãe desses dois, não é? Exato, sou mãe destes dois, mas o facto de também estar muito tempo como cuidadora daquelas crianças naquele tempo, há ali um sentido de educação que existe, não é? E eu vejo que efetivamente não é assim tão diferente. Pois não. Não é, e acho que é algo, não é diferente e traz-nos exatamente para a nossa verdadeira essência. Sim. E aquilo que se consegue, a relação que se cria desta forma positiva não é reconfortante, que eu quero dizer, está-me a faltar a palavra. Eu percebo o que é que tu queres dizer, no fundo aquilo preenche-nos assim de uma forma inexplicável, mas há a mesma palavra para isso, mas também não está a vir. Há bocado mas é muito isso, é tipo, acaba por nos, está mesmo a falhar, acaba por nos preencher, não é? Acaba por nos nutrir, trazer ali um estado de quase de êxtase. E porque se conseguimos criar uma relação tão boa, de uma forma positiva, porque é que o vamos fazer de outra forma? Sim. Não é? Sim. Que causa mais traumas, seja a animais ou a crianças, porque é que o vamos fazer desta forma, não é? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Olha, acho que deixamos aqui um grande mote. O teu sonho foi lançado ao universo, o vosso sonho, que não é teu, é vosso. Aliás, ele já está a acontecer, não é? Eu acho que as coisas, os perlim-pim-pim já estão aí todos a acontecer. E acho que é possível, já tens aí uma base muito bem sustentada, é uma base muito empírica, e quando ela é empírica, para mim, é a maior para mim, na minha ótica, é a maior base de sustentação, quando nós temos a experiência que nos corroboram, que vemos os resultados, isso é a maior benção de todas e que faz com que as coisas façam aqui muito sentido. Olha, gostei muito deste nosso bocadinho. Acho que nós vamos falar daqui a uns tempos novamente, porque depois a tal escola pioneira já vai estar lançada e eu quero trazê-la aqui.
Sim. para dar a conhecer. Olha, mas até lá, aproveita mesmo esta pausa para criar bem essa estrutura, porque como diz a tão conhecida Filipa Maia, não é? A estrutura é tudo. E quando nós podemos ter um sonho, e o sonho tem sempre essa flexibilidade para ser mudado, para ser adaptado, Claro. mas quando ele está bem Olha, estruturado. e cada vez mais vou aprendendo isso e não te quero tirar aqui tempo, mas Não me porque estás esta a tirar. semana foi muito engraçado, mais uma autodescoberta, Sim. porque eu terminei o curso, como tu sabes, e estava a ser um bocadinho já pesado Uhum. em termos de me consumir energia, e eu pensei assim, o curso vai acabar, eu vou voltar aos meus rituais, a ter a minha coisa estabelecida, a começar o dia para mim, e o curso acabou e a Tânia conseguiu fazer tudo menos isso. Sabes? Porque começaram-nos a aparecer pedidos de amigos para os cães ficarem aqui connosco em casa. Sim. Eu moro num apartamento, portanto ainda não dá para ter toda esta quinta que Sim. que nós sonhamos, mas os cães de amigos e tudo foram ficando aqui. Isso consome tempo, não é? Claro que E sim. eles têm as necessidades deles, e então o que é que aconteceu à Tânia? Então a Tânia não começa o dia a ter tempo para si, a Tânia começava logo o dia a dar o tempo para os outros, para eles, né? E então isso começou-me aqui a frustrar um bocadinho, Sim. porque já íamos na segunda semana de agosto e eu não Tinhas a estava... expectativa. Mas foi. E eu não estava a ser capaz de teres pôr tempo para isto ti. em prática da forma que eu queria. E estava mesmo a ficar frustrada e cansada. E na sexta-feira fui à praia com uns amigos e quando eu estou dentro d'água e sou tocada por uma alforreca. E eu fui ver, ela não me picou nem nada, Uhum. porque só me tocou com a cabeça, mas depois eu fui ver o sentido disto. Sim. E efetivamente as alforrecas não se movem por elas, movem-se com a corrente. Ok. Não é? E então esta foi a minha aprendizagem, de me deixar ir com a Exatamente. corrente e de aceitar aquilo que estava a ser neste momento. E de, ok, não começo logo o dia para mim, mas durante o dia se calhar tenho tempo para ter esse momento. E então porque é que me frustro tanto só porque não é ali de manhã naquilo que eu Sim. tinha estruturado? Sem dúvida. Então foi muito engraçado eu ter sido tocada por Mesmo. Olha que aquela engraçado. É alforreca. mesmo. Foi muito bonito, foi muito bonito. Que Foi um giro. momento de pânico ali, quando me toca e eu não sei o que é. Mas depois quando fui ler, integrei mesmo. Não foi ao caso que ela me tocou. Que engraçado. Que Não é? engraçado. Não foi ao acaso, não foi uma coincidência. Os meus amigos estavam ao meu lado e eles Não tocou em saíram da ninguém. água. Eles saíram da água no momento. Se eles tivessem ficado mais um bocadinho, porque ela veio deste lado, se eles tivessem ficado mais um bocadinho, ela tinha tocado neles e eles saíram da água e ela tocou em mim. Isto não foi uma coincidência. E depois de ir ler e de ver todo o simbolismo que ela tem e de o integrar, claro, fez-me todo o sentido e Pá, pronto. que máximo, que máximo. Então agora... E ficamos aqui com um bom ensinamento. Pá, eu Exato. adoro. Sabes que tu estavas estava-te a ouvir. Foi logo a primeira coisa que me veio. Quando tu contaste a história, eu estavas a contar a história e pensei, ok, é giro, porque realmente ela está muito focada, que tem que ser no início da manhã, mas ela tem é que flexibilizar e arranjar esse momento noutra altura qualquer do dia, não é? Foi a primeira coisa que me veio. Mas depois, quando falaste na alforreca e tudo mais, e sabes que eu adoro, sempre que eu adoro esta, não é? Sou muito ligada ao xamanismo também, muito ligada a esta parte dos animais, é muito. Ok, então ele apareceu ali com que mensagem para nós, não é? É Tipo, isso. constantemente estás a ver aquele animal, ou qual é a probabilidade de eu ser tocada por uma alforreca? Não é? Não há.
não é? Então eu vou perceber o que é que aquilo me veio trazer Me como veio. ensinamento, não é? Olha, não podíamos terminar de melhor maneira e tinhas que dar aqui este ensinamento, não é? Passar esta sabedoria, não é? E também para mim mesma, não é? A fluidez, não é? De nós fluirmos e não termos que estar constantemente a controlar tudo, porque isso sim é que nos deixa Sim. frustrados, não é? E Mesmo. porque efetivamente o universo, Sabe? eu também já vim aplicando isto, que foi, nós queremos ter uma quinta e queremos ter todos estes cães e todos os animais e tudo aquilo que queremos Claro. construir. E quando nós olhámos para os pedidos que nos estavam a ser feitos e a pensar, tipo, este mês vai ser uma loucura. Mas depois eu olhei e pensei, nós só não temos o nosso espaço ainda, mas o universo já nos está a dar a garantia de que nós vamos ter estes animais todos, claro. Com para vocês, nos sim. rentabilizar o espaço desta Exatamente. forma. E então, Exatamente. pronto, primeiro foi a aceitação de, ok, os cães vêm, isto vai ser uma loucura e vai ser trabalhoso, mas o universo já nos está a dar os cães e agora só nos falta o espaço. Mas é mesmo, mas é mesmo e depois isso. lidar com esta frustração foi aqui bonito. Olha, pois foi, mas era a medicina que tu precisavas, não é? Que eles te vieram trazer, ok? Sim, sim, É mesmo isto, tipo, ok, mas tu vais confiar ou não vais confiar? Confia e flexibiliza que arranja-se aí uma solução para se estás bem, tudo vai correr bem. Olha, muito bom, muito bom. E essa quintinha vai aparecer de certeza absoluta, a vossa quinta. Olha, o meu computador está mesmo a acabar a bateria, portanto é mesmo o timing certo. Agora. É mesmo o timing certo. Então, olha, muito, muito, muito obrigada por este bocadinho. Obrigada, eu. Muito bom dar-te a conhecer. Tu és uma pessoa muito especial, cheia de sabedoria. Isto foi só um bocadinho daquilo que tu tens, que é imensa, mas mesmo assim acho que já deu para te conhecer. Eu vou partilhar aqui. Nem te perguntei, mas também agora também me podes dizer, eu vou partilhar aqui as tuas redes, não é? As redes sociais. Se tu preferires também, por exemplo, que as pessoas te contactem, por outro meio também me dirás, não é? Ou por e-mail, o que é que for mais fácil para ti, não é? Mas eu vou partilhar aqui na descrição do vídeo e depois, pronto, se houver aqui alguma coisa, tu também me dizes, olha, coloca mais este contacto, que também pode ser, é mais fácil para mim porque eu até sou muito desligada e isto é uma coisa mais certa, está bem? Porque certamente tu vais ter aí imensos contactos e imensas pessoas que se vão identificar muito com a tua filosofia e quiçá a ideia que tu tens ainda não se vai abranger mais e crescer de outra maneira, sim. Está certo? Sim. Olha, muito obrigada. Obrigada, dia muito feliz Ritinha. para ti, muito feliz. E até já. Até já.